Olá, notificação extrajudicial. Você sabe o que é, para que serve e como redigir? Se não, fica comigo. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Meu nome é Márcia Cima de Lima, eu sou professora de Direito Processual Civil e eu motivo os meus alunos a ir muito mais longe com o seu curso de Direito. Eu inspiro meus alunos a lembrar o que é que os motivou a fazer o curso de Direito e realizar seus sonhos. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Tem outros vídeos aqui no canal. Dê uma olhada, talvez algum interesse a você. Se você é inscrito, muito obrigada. É por você, é com você que eu me estimulo a fazer sempre novos vídeos. E você que não é inscrito, se inscreva. Bem, vamos ao nosso tema, notificação extrajudicial. O que é isso? Conceito? Notificação extrajudicial é um instrumento pelo qual o notificante notifica alguém a fazer ou deixar de fazer algum ato jurídico. É esse o conceito de uma notificação extrajudicial. Daí porque, quando alguns colegas dizem que a notificação extrajudicial se parece muito com a petição inicial, eu sou obrigada a discordar. Seja porque o próprio termo notificação denuncia que se está falando de notificar, enquanto que petição, peticionar. Portanto, no primeiro, a gente se dirige à parte contrária, enquanto que na petição a gente se dirige ao juiz. Isso aí já distingue fatalmente, porque o nosso destinatário impõe linguagens diferentes na hora de redigir. Então, notificação extrajudicial não tem nenhuma relação com petição inicial. A não ser se você admitir que você está tratando da relação jurídica que deu causa a um e a outro. Fora isso, não tem, no meu ponto de vista, similitude. Muito bem. Então, a notificação judicial se presta a notificar alguém para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E sua finalidade, qual é? É dupla. A primeira é muito vasta e tem a ver com a obrigação que a notificação veicula. Então, por exemplo, ela pode servir para constituir alguém em mora, ela pode servir para evitar que alguém seja constituído em mora, ela pode servir para apenas indicar uma mudança de endereço, ela pode servir para responsabilizar alguém, ela pode servir para cobrar algum crédito. Portanto, ela tem um leque de finalidade e o seu objeto vai definir qual é essa finalidade. Veja o seguinte exemplo. Um pai deve alimentos in natura ao filho e deve entregar esses alimentos, roupas, presentes, brinquedos, na casa da avó materna. Imagine que essa avó se mude e não diga o seu novo endereço. Chegou o dia de pagar os alimentos e lá está o pai com os alimentos nas mãos sem saber aonde entregar, porque não vai na casa da mãe. Briga de ex-marido e ex-mulher. Isso é muito corriqueiro. O que é que ele faz? Ele, então, procura um advogado e o advogado vai promover uma notificação extrajudicial, porque quando ele o fizer, o seu cliente ficará, então, assegurado de que não vai pagar multa, se o juiz tiver determinado em caso de descumprimento, de que não vai preso, porque na notificação ele vai simplesmente dizer ao filho, por meio da mãe, que está com os alimentos na mão, mas o local onde ele sempre entregou e a pessoa não se encontra mais lá. Portanto, ele se assegura de que não vai estar inadimplente. Vamos agora tomar o exemplo oposto. A avó se muda e a mãe assegurando que que o pai não chegará no local que a mãe morava, a avó da criança morava, e encontrar a porta fechada, ela se antecipa e notifica ao pai simplesmente de que a avó da criança mudou de endereço e o novo endereço é este e, portanto, é neste novo endereço que ele deve entregar os alimentos. Ela também evitou que o filho deixasse de receber os alimentos, nesse caso. Percebeu? Então, a natureza da relação envolvida é que vai ditar a finalidade da notificação extrajudicial. Sabendo o conceito dela e a finalidade, fica mais fácil a gente redigir.
Eu vou dividir com você aqui a minha tela, porque eu trago para você um modelo e que, naturalmente, não é sugestão para você copiar, mas para você aprender. Vamos ver esse modelo. Esse caso é o seguinte. Dois colegas faziam direito. Os dois se formaram, um passa na OAB, outro não passa. O jovem advogado, o colega jovem advogado, tem uma causa, mas ele não sabe redigir muito bem. Quem sabe redigir muito bem é aquele que não passou na OAB. E aí os dois fazem uma parceria. O advogado convida o colega, vamos fazer uma parceria. Tem uma causa assim, assim, assim. Você redige e você redige, faz tudo, e aí a gente divide os honorários meio a meio. Ah, que maravilha! Acertaram. Só que na hora que os honorários chegam, é muito mais do que ele esperava. A petição foi bem feita. E então, ele se recusa a dar os 50% do colega, dizendo até maldosamente que ele estaria atuando ilegalmente no exercício da profissão de advocacia, né? Então, isso foi um caso verídico. Eu ajudei um ex-aluno a redigir a notificação extrajudicial, e é claro que eu modifiquei os nomes e aqui os dados, mas o fato foi muito similar a esse que eu estou trazendo para você. Observe aqui, eu não vou ler cada ponto, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? Mas eu queria que você observasse que aqui do lado direito da petição, eu deixei anotado, né? Eu fiz como um comentário ao que se refere cada um desses itens. Você vai lendo e vai se situando. Eu vou me adiantar, porque a primeira parte é mais simples, você já vai lendo e entendendo, e vou direto aqui no parágrafo 1, em que a gente chama de introdução. Nessa introdução, não esqueça que toda redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E em cada um deles, quando você faz o desenvolvimento, o próprio desenvolvimento cobra uma pequena conclusão para que você entre na conclusão definitiva. Eu explico melhor mais abaixo. Você que faz nesse parágrafo 1 a introdução, né, do que foi que uniu esses dois. Como é que eles se encontraram, né? O que foi que aconteceu para que esses dois tivessem então feito participar de uma relação jurídico-material que demandou em algum direito que o notificado deixou de cumprir. Aqui está a introdução, então. O segundo, você continua está dentro do desenvolvimento, você vai continuar narrando o que aconteceu até o quinto, foi o que eu fiz, né? Eu disse o que foi que qual foi a relação que os enlaçou, a relação jurídica, como foi que desenvolveu. Eu entro aqui no quarto dizendo, veja, acontece que, não obstante a anterior amizade, essa foi dissolvida logo após se vislumbrar o montante das verbas honorárias que foram assegurada a partir do competente trabalho realizado por Antônio Fernando, o notificante. E aí eu digo o que foi que de fato aconteceu no quinto, né? E veio aqui, ó, o sexto, parágrafo introdutório do que se notifica. Até o quinto eu narrei o que foi que aconteceu. Você pode ser mais sucinto, não precisa se alongar tanto. O caso vai denunciar. Escolha sempre a simplicidade. Uma redação concisa é uma redação que é lida com mais atenção. E aí depois a gente vem, a partir do sétimo, a gente vai dizer exatamente o que é que a gente quer que a parte faça. Nesse caso, a gente diz assim, ó, porém, sendo esse o caminho que se apresenta, sirvo-me da presente para notificá-lo, para que, aqui, ó, eu vou tirar até o Vossa Excelência, né, que não precisa, ficou demais, vamos corrigir, notificá-lo para que efetue o pagamento dos valores ajustados e devido, no montante de 50%, dos valores já recebidos a título de honorários contratuais e sucumbenciais. Para tanto, assinalamos o prazo de 15 dias. Você pode inverter, começar dizendo que assinala ou indica o prazo de 15 dias para a obrigação ser cumprida.
No parágrafo 8º, a gente vai trazer a advertência. Depois que a gente desenvolveu a história disso que aconteceu, né? Lembrou, tá lembrando, né? Ao notificado. E aí depois a gente diz que o que é que a gente quer, por isso ele está sendo notificado, e a gente conclui fazendo a advertência dos parágrafos 8 e 9, a gente faz a advertência. Se ele não providenciar a medida que se está sendo notificado a fazê-la, então haverá uma advertência. Nesse caso, qual é? A propositura da ação judicial. O parágrafo 9 é só para fechar com mais elegância. Numa notificação, nós precisamos ser educados e elegantes, sem grosseria. E então, encerramos, concluímos. Eu vou deixar esse modelo na descrição do vídeo. Você pode baixar em Word, mexer, só não pode copiar. Copiar para azar. Não copie. Entenda, faça com suas palavras. Rabisque, rascunhe, mas dê o seu jeito, a sua notificação extrajudicial. Ok? Eu falei que ela tinha duas finalidades, né? Que uma seria de acordo com o objeto que ela veicula. E a segunda, qual é? É que a notificação extrajudicial, quando ela é feita no cartório, e a notificação prevista no artigo 727 do CPC, ela é feita em cartório. O cartório de registro é que vai notificar a parte que você está indicando. A gente redige em duas vias. Essa notificação leva no cartório, paga uma taxa e o cartório, então, manda entregar. Quando fazemos assim, nós temos uma prova incontestável de que a parte adversa sabe o que tem que fazer e que deveria fazê-lo. A gente pode também, a prática, e a gente faz com muita frequência, enviar notificações extrajudiciais sem ser no cartório. A gente faz no escritório e manda com a R. É prova também? É. Mas não é incontestável como no cartório, né? Pois então, aí está a síntese de uma notificação extrajudicial. Eu espero que essas dicas te ajudem, mas se você ainda tiver dúvida, coloca nos comentários que eu vou ter um prazer enorme de compartilhar com você e partilhar com você o meu conhecimento e o seu também. Se você gostou, dá um like, partilhe esse vídeo com quem está na sua situação, aprendendo a lidar com a prática jurídica. E aprendendo cada vez mais, pode conseguir estágios cada vez melhores. E no Instagram você me acha também? Eu sou Márcia Simone Lima. Vai lá, que lá a gente é mais descontraído, né, no Instagram. Se você não é inscrito, se inscreve por aqui, tá? E a gente se vê em outra oportunidade por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.